Nas últimas semanas, provocamos a curiosidade das pessoas sobre uma grande novidade que estava por vir aqui na Unifatesc. Temos algumas pistas em nossas redes sociais e recebemos muitos palpites e algumas respostas certeiras. Agora, depois de meses de preparação e trabalho de uma equipe incansável, chegou a hora de revelar o grande segredo. Está no ar a TV Unifatesc, um canal de streaming com programação gratuita e inédita em todas as plataformas. Uma TV digital com formato inovador e diferente de tudo o que você já viu. Aqui você vai ter conhecimento e diversão de forma leve, moderna e cativante. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o melhor, a TV Unifatesc foi feita para você e será feita por você. Queremos a sua participação em nossa programação interativa. Você vai se emocionar com a gente, se informar e ter o seu espaço para brilhar. Então fique ligado em nossas redes sociais e não perca as nossas estreias. É streaming, é digital, é multiplataforma. TV Unifatesc, a TV do futuro. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Uma noite mais do que especial, que é o nosso último dia, o quinto e último dia do nosso evento Universo Unifatesc, um evento que foi muito aguardado por muitos de vocês e acredito que a gente tenha cumprido com as expectativas que muitos estavam de fazer um evento incrível, com ótimos palestrantes, com ótimas temáticas. E Tassi, você que estava ali acompanhando junto com a gente, como é que você viu os comentários dos nossos alunos, o retorno dos nossos alunos em relação ao nosso evento? Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Bom, acompanhando ali todos os comentários, deu para ver que o pessoal gostou bastante. Na terça-feira que eu estive aqui presente falando com os nossos alunos, eu nem conseguia ver os comentários direito, né? Eram tantos comentários falando, adorei, não para a live não termina agora, gostei bastante do tema. Ontem também tivemos um tema muito interessante, que foi com a Isadora, falando sobre a jornada dela dentro da NASA para ser astronauta, a primeira astronauta brasileira. Tivemos um tema que gerou várias perguntas, porque uma aluna da Unifatesc, né? Uma egressa da Unifatesc, porque ela já se formou. Então, imaginem só, uma aluna nossa está quase conseguindo ser a primeira astronauta brasileira. Que exatamente, algo que ninguém sabia, né? Uma egressa da Unifatesc. E na segunda-feira tivemos o Nailor também, né? Um professor queridíssimo. Lá em março, né? A gente ficou falando de Universo Unifatesc durante várias semanas. Porque primeiro começou no dia 27 de março, onde nós tivemos a primeira palestra com o Geraldo Rufino, que foi uma palestra surpreendente. Foi um evento, um marco para a nossa instituição, onde a gente começou a trazer uma proposta diferente nesse ano de 2025, que é trazer palestrantes renomados para que vocês possam ter acesso a conteúdos de cada vez mais qualidade, não que não tivesse antes, mas a gente quer cada vez mais oportunizar você, durante o seu período de graduação, seja de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, 4 anos, que vocês tenham a melhor experiência acadêmica e principalmente preparar você para o mercado de trabalho, que eu acho que é um dos lemas da nossa instituição. A gente está vendo aqui os comentários, Tassi. Boa noite todo mundo. Boa noite, biomedicina. Não dá nem para acompanhar. São muitos comentários. Nós temos aqui quase 2.000 pessoas e vai chegando mais. Estão falando para dar uma aumentada no áudio. Dá uma aumentada no áudio aí. O pessoal já tá vendo ali, ó. O pessoal tá falando que o áudio está um pouco baixo, a gente já tá ajustando, tá, gente? Vai falando aí, ó. Se tá bom, se não tá. O áudio está baixo, a gente já está ouvindo, pessoal. A gente já está lendo aqui o comentário de vocês. Sim, e a gente quer muita interação hoje, então mandem perguntas. Aproveitar que o nosso palestrante está aqui, né, Tassi? A gente vai ficar aqui do lado dele, fazendo as perguntas. Ele trouxe uma proposta bastante interessante, mas a gente quer sempre a participação de vocês. A gente vai tentar o máximo possível ler os comentários, fazer as perguntas de vocês. Mas, voltando à nossa programação, a gente teve lá no dia 27
a palestra do Rufino. Depois, na segunda-feira, essa segunda-feira, dia 7, nós tivemos a nossa segunda palestra, que a gente trouxe o professor Nailor, um professor muito querido por muitos de vocês. Vocês adoram o Nailor. E ele foi uma pessoa extremamente acessível também. Quando eu falei assim, professor, bora para mais uma? Ele, vamos fazer mais uma. Quero conversar com vocês, com os nossos alunos. E fazia tempo que ele já não vinha aqui na nossa instituição. Sim, já fazia um tempinho. E foi muito bom. Na terça-feira, que foi a nossa terceira palestra, tivemos falamos sobre a Letícia, que nós falamos sobre coprocessamento de resíduos, um tema também muito importante. A gente trouxe temas bem diversificados, né, Tassi? Sim, esse tema foi tão legal, porque as pessoas não sabiam sobre esse processo e que ele existia. Então foi muito interessante, o pessoal interagiu bastante. E ontem, como a Tassi estava falando, a gente teve o Jorge aqui apresentando o nosso quarto dia do evento, que trouxe também um tema muito interessante, que foi a gente trazer e dar visibilidade para os nossos alunos. Sim, né? E as conquistas dos nossos alunos, que é sempre muito importante. O seu sucesso é o sucesso da Tassi, meu, da instituição como um todo, dos nossos diretores, do nosso reitor. O sucesso dos nossos alunos é o nosso lema, né? O sucesso dos nossos alunos é o que nos move. E eu acredito que trazer a história da nossa aluna, da Isadora, né? Isadora, né? Da Isadora. Isadora? Isadora. Deu branco, então Isadora. Foi muito bacana porque a gente mostra como os nossos alunos, eles estão indo para o mercado de trabalho e é um dos nossos propósitos nos próximos eventos que nós tivermos, sempre trazer um aluno, trazer uma história de sucesso para você ver que você está aí agora estudando, às vezes pode parecer difícil e muitos alunos pensam até em desistir, né, Tassi? Não é fácil, a gente fez graduação, a gente estuda aqui na Unifatec. A gente sabe que a vida acadêmica não é fácil, é cansativo, mas vale a pena. Eu sei que muitos de vocês às vezes pensam em desistir, às vezes se depara com obstáculos, né? Às vezes estágio, trabalho de conclusão de curso, várias atividades que às vezes você fala, eu não tenho tempo, não tem como, e até as nossas lives, né, Tassi? A gente sempre frisa bastante que todas as nossas lives elas ficam gravadas. E muitos alunos ficam preocupados, mas nesse horário eu trabalho, eu não consigo assistir, eu estou fazendo outras atividades. E a gente sempre fala que os alunos podem assistir depois. E a gente sempre frisa aqui a questão da lista de presença. Por mais que o aluno não consiga acessar, ele pode acessar depois. Mas a lista de presença, eu já estou vendo aqui alguns alunos perguntando em relação à lista de presença, a gente sempre divulga no término da nossa live, tá? Às vezes os alunos ficam perguntando durante a nossa live, né? Onde que está? Cadê a lista? Cadê a lista de presença? Mas a nossa lista de presença, reforçando, a gente sempre divulga ao término da nossa live. Então fiquem atentos e ela é sempre divulgada no nosso chat. O chat é vivo e a gente sempre fixa no topo do chat. Então, se você perdeu a lista de presença, a gente divulga várias vezes, mas ela fica fixada lá no topo do nosso chat. Mais alguma consideração, Tassi? Sim, ainda sobre a lista de presença, uma das dúvidas, né, que os nossos alunos têm aqui é o que é o RA. O RA, pessoal, é o registro acadêmico. É aquele número que você sempre tem ali, você recebe no ato da matrícula, para poder acessar a plataforma, para poder acessar o Moodle. É esse númerozinho, esse é o RA, é o registro acadêmico. E, Luiz, antes da gente ir até o nosso palestrante, vamos falar um pouquinho aqui para os nossos alunos que eles têm dúvida ainda em relação ao certificado. Isso, então vamos lá. As inscrições ainda permanecem abertas, tá, pessoal? As inscrições permanecem abertas e é muito interessante você que não fez a inscrição poder fazer a inscrição. A gente vai divulgar daqui a pouquinho e fixar durante a nossa live o link de inscrição, que é lá no Inova. Muito importante, não é necessário criar nenhum login. Às vezes pede lá para você colocar um e-mail, para você cadastrar, mas não é necessário. Você que é aluno da nossa instituição, você já tem automaticamente um link criado, um e-mail criado, que é as mesmas credenciais que você utiliza no Moodle. Então, todas as suas informações, elas são puxadas do seu Moodle e são colocadas lá no Inova. Então, você vai fazer o login com o seu RA, que é o registro acadêmico, como a Tassi explicou, e a senha é a mesma senha que você utiliza para entrar no Moodle, no portal do aluno, no AlunoNet, enfim. Então, as credenciais de acesso são as mesmas, tá bom? Não precisa criar nenhum login, nenhum e-mail, nada, porque automaticamente você já tem esse login criado. E em relação à parte do certificado, como é que vai funcionar? O certificado de 30 horas. A partir de amanhã, na parte da manhã, ali depois das 10 horas da manhã, vai ser liberado
lá dentro do Inova, no curso, você precisa procurar Universo Unifatece e você precisa responder um formulário, um questionário com perguntas relacionadas às nossas palestras. Então, vai ter pergunta da palestra do Rufino, vai ter pergunta da palestra do Nailor, da Isadora, da Letícia de coprocessamentos, vai ter perguntas também da palestra de hoje. Então, são 2 perguntinhas ali de cada palestra, mas para quem assistiu, para quem acompanhou, vai ser moleza. Vai ser muito fácil responder. Mas, um detalhe, das 10 questões, você precisa acertar no mínimo 6 delas. Então, de 10, você precisa atingir ali pelo menos uma média para aprovação, vamos falar assim, que é a média 6, como a gente já está acostumado. Mas o aluno deve ficar preocupado. Mas e se eu não acertar? E se eu tirar 5, 4, 3, 2, 1, enfim? Você pode tentar quantas vezes você quiser até você atingir ali a média mínima para conseguir emitir esse certificado que é 6, tá? Então, em relação a isso, o certificado vai ser disponibilizado somente amanhã, a partir das 10 horas da manhã, mas você precisa, primeiramente, responder a esse questionário para depois você ter acesso a ele. Não tem limite, tá? Então não tem um prazo para que você responda as questões, que você emita o seu certificado, mas ele vai ser divulgado a partir de amanhã para que vocês tenham acesso. Imagina só, tá? Se você tem um certificado que vai contemplar todo o evento de todas as nossas palestras, de todos os nossos palestrantes. Imagina que incrível você ter para colocar nas suas horas de atividades complementares, que muitos alunos estão perguntando aqui se vale como horas de atividades complementares, vale sim, então não perca essa oportunidade, é só pagar uma taxa de R$12 que você já vai ter acesso ao certificado com essa consideração que eu falei de responder o questionário. Então é muito importante você prestar bastante atenção e não perder essa oportunidade. As inscrições vão até no domingo, às 23 horas e 59 minutos, para que você possa se inscrever, depois você vai responder e vai ter acesso ao certificado. Mais alguma dúvida? Os alunos, eles têm dúvida em relação ao ponto. Um pontinho extra que vai ser concedido em relação às disciplinas, né? Então, a gente teve o módulo 1 que já se encerrou. O novo módulo, eu estou vendo as perguntas aqui, o novo módulo, que é o módulo 2, vão ser liberadas as disciplinas a partir do dia 14. Então, segunda-feira que vem, nós vamos começar a divulgar, a liberar as disciplinas para vocês. Mas se a disciplina não for liberada na segunda-feira, no dia 14, não se preocupem. É de segunda até sexta-feira para que essas disciplinas apareçam lá no seu Moodle. Então, se você entrar na segunda-feira e não aparecer nenhuma disciplina, pode ficar tranquilo, pode ficar calmo, que as disciplinas vão ser liberadas para você no decorrer da semana. Então, por isso que a gente sempre fala que é a partir do dia 14 que as disciplinas vão estar disponíveis para você. Se você entrou no dia 14 e não tiver, fique tranquilo que até sexta-feira vão ser liberadas essas disciplinas para vocês. Mas em relação ao ponto, que é a pergunta da Tassi, né, que é pergunta de muitos de vocês, é em relação a esse pontinho extra. O ponto extra, pessoal, é em relação às disciplinas do módulo 1. Do módulo 2 não tem como transferir. Eu fiquei com uma nota vermelha no ano passado, numa disciplina, lá do módulo 3 do ano passado, do módulo 4 do ano passado. Infelizmente não tem como fazer essa pontuação para uma disciplina passada que não seja do módulo 1 do início do ano. Então, automaticamente, a gente, depois que finalizar todo esse período do evento, vão estar começando a rodar nas disciplinas do módulo 1, mesmo elas tendo encerrado no dia 4, né, finalizou o módulo no dia 4 de abril, mas o processo ele já está acontecendo para aqueles alunos que fizeram a inscrição até o dia 4 do 4, às 23 horas e 59 minutos, todas as disciplinas que foram do módulo 1, desse módulo que se encerrou, você vai ter um pontinho extra, exceto disciplinas de TCC, estágio e práticas de megapolo que a gente sempre reforçou. Mas fora essas disciplinas, todas as outras disciplinas, ACE, disciplinas do curso ali, seja teórico-prática, mas essas disciplinas vão ter um pontinho. TCC, práticas de megapolo e estágio não vão ter essa pontuação extra, que é um pontinho. Mas todas as outras, os nossos alunos vão ser contemplados. E muito interessante, Tassi, o sorteio também. A gente vai ter um sorteio. Vamos ter um Agora sorteio. Que eu lembrei, a gente tem um sorteio que a gente vai fazer na segunda-feira, na parte da tarde. Acredito que lá por volta das 5 horas, 5:30 da tarde, nós vamos ter o sorteio. Para quem fez a inscrição durante todo o evento, quem garantir a inscrição até domingo, poderão concorrer, né,
alguns vouchers de desconto lá na lojinha. Então, para quem não sabe, a Unifatec tem uma lojinha com vários itens, com vários produtos, e você pode ser contemplado com voucher de R$ 150 e usar como quiser. Pode comprar uma mochila, pode comprar uma até esqueci de trazer, tem uma garrafa térmica maravilhosa. Garrafinha não, né? Porque ela é grande. Enorme, 1,2 litro, enorme, enorme, enorme. Então, se você quiser, qualquer um dos itens pode ser comprados ali com esse voucher. Então, se você quiser concorrer a esse voucher de R$ 150 lá na lojinha, fiquem bastante tranquilos, é só você fazer a sua inscrição até domingo, para quem não fez, e garantir a sua presença no nosso evento, ter acesso ao certificado. Tem um podcast exclusivo com o Geraldo Rufino, que foi gravado pelo João. Então, são várias bonificações que a gente vai liberar para vocês. Pessoal, acredito que seja isso, as considerações. Eu queria, eu quero. Falamos muito, né, Tassi? Falamos muito em relação... Mas eu acho que é bastante interessante a gente falar isso, porque são as dúvidas de muitos dos nossos alunos. Então, muitos dos alunos tinham dúvidas em relação a isso. A gente fez vários vídeos também que vão ser divulgados nas nossas redes sociais, explicando isso. Mas, se você ficou com dúvida, essa live vai ficar gravada, é só voltar depois e assistir a nossas falas iniciais. Mas a gente sempre está à disposição por meio dos nossos canais de atendimento. E acompanhar nossas redes sociais também, né? Que a gente gravou uns videozinhos aí explicando tudo para vocês de como funciona. Perfeito. Acho que já falamos demais, né, Tassi? Acho que o povo já deve estar enjoado de tanta falação nossa aqui. Vamos até o nosso palestrante Vamos aqui, né? No cantinho. A gente vai passar para cá, pessoal. A gente está sentando aqui agora. Nosso palestrante já está aqui, o professor doutor Lucas. Tudo bem, professor? Como é que você está? Tudo bem? Lucas? E a gente tem uma temática super interessante, né, Tássio? Acho que antes da gente começar com as perguntas, com esse bate-papo, com a proposta que foi feita aqui para a noite de hoje, se o professor pudesse apresentar para os nossos alunos, para aqueles que não conhecem, né, às vezes alguns alunos já tiveram alguma aula com o nosso professor, mas para aqueles alunos que não te conhecem, professor, se apresente para eles, por favor. Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. É sempre um prazer estar aqui com vocês, agradeço pelo convite. Para quem ainda não me conhece, sou o professor Dr. Lucas Maldonado, sou coordenador de agronomia aqui na instituição, mas também sou empreendedor. Então, casou muito bem essa temática da nossa palestra, justamente por ter aí toda essa questão do empreendedorismo que vem ainda lá de trás, antes de eu decidir ser professor. Então é bem bacana, eu sou formado em agronomia pela Universidade Estadual de Maringá, tenho meu mestrado em ciência de alimentos e meu doutorado em agronomia, mas já tive empresa antes, acabei vendendo essa empresa e agora tenho novos projetos também. Então, assim, depois que a gente é picado pela mosquinha do empreendedorismo, a gente nunca mais quer parar. Então, é um tema bem pertinente, bem legal e acredito que para todos os nossos alunos do EAD casa muito bem, né? Porque enquanto a gente está na faculdade, a gente está pensando, e aí, depois? E a hora que eu me formar, o que eu vou fazer? E às vezes uma simples live dessa pode trazer um start aí na mente de alguém e, opa, isso aqui pode ser um caminho legal a seguir. Então, já aproveitando, Lucas, conta um pouquinho pra gente como foi essa sua jornada de... acadêmica, né? Tanto acadêmica quanto quando você descobriu, foi assim, nossa, sou empreendedor. Conta pra gente como foi toda essa trajetória. Joia, legal. Se descobrir como empreendedor demorou um pouquinho, mas com certeza isso veio do meu pai, da parte do meu pai. Meu pai era um cara muito empreendedor, sempre tinha muitas ideias, muitas boas ideias. Às vezes nem eram ideias focadas em monetizar, em ganhar dinheiro, mas ideias realmente para poder melhorar certas coisas, ajudar outras pessoas. E isso sempre foi muito instigado desde pequeno em mim. Tive um primeiro contato com o empreendedorismo ainda quando eu estava em Campo Mourão, né? Sou natural de Campo Mourão e cursei a UTF-PR lá. Então eu fiz um curso técnico em informática, claro, né? Com muita injeção de saco do meu pai, porque assim, ainda jovem, vou entrar na UTF, a média já era 7, não era mais média 6, tinha aula de sábado, aí você fala, putz, eu tenho que fazer isso mesmo, lá com 14 para 15 anos. Mas ali eu tive um primeiro contato com a disciplina de empreendedorismo. Então eu tive um professor de empreendedorismo, onde a gente foi aprender a fazer um plano de negócio. Na época ainda nem se falava, né, em questão de startup, isso ainda não estava, isso avançou muito rápido ali de 2010 para frente.
E aí comecei a ter esse primeiro contato, mas sempre assim, ok, é uma disciplina que eu tenho que fazer. Via meu pai empreender, mas assim, não me chama muito esse interesse. Mas aí eu tive uma oportunidade quando eu entrei na faculdade, então ainda no segundo ano da minha faculdade eu pude estudar uma parte da minha graduação na Espanha. Então acabei fazendo um intercâmbio para estudar 1 ano de agronomia na Espanha, na cidade de Tarragona. E lá eu tive contato com o laboratório de laticínios, né? Então lá a gente fazia um curso que chamava Engenharia Agroalimentar, então é o curso de agronomia, mas com um pouquinho de engenharia de alimentos também. E dentro do laboratório de laticínios desenvolvendo pesquisa, eu acabei começando a criar o meu primeiro produto, que foi um sorvete feito à base de nitrogênio. Então foi nessa pegada, fui desenvolvendo o produto ali mais por brincadeira e, ok, retornei para o Brasil, fui voltar à minha faculdade, continuar, mas aquilo ali ficou dentro, né, do peito e, cara, e aí, o que eu vou fazer? Com mais 2 amigos, queria montar um negócio, Então eu tinha muita vontade de, antes mesmo de formar, já começar a ganhar dinheiro. Eu fui privilegiado em poder cursar, o meu curso era integral e eu não precisava trabalhar, né? Então, assim, isso era uma vantagem muito grande que a gente vê que hoje não é qualquer aluno que tem esse privilégio. Mas eu falei, pô, eu estou só estudando, eu quero ganhar dinheiro. E foi aí que eu falei, eu vou montar a Sinal, a sorveteria, um sorvete feito de nitrogênio líquido. Então, assim, a gente montou a primeira sorveteria do Brasil feito à base de nitrogênio líquido. Para quem não conhece, o nitrogênio líquido ele está a menos 196 graus. Então, basicamente, a gente ia lá, produzia, preparava o sorvete. O cliente pedia o sorvete, a gente preparava ele na hora. A gente congelava o sorvete em 2 minutos e ele estava pronto ali na frente do cliente. Então, isso funcionou nesse meio caminho, né? Obviamente que nem tudo são flores, é difícil, não é fácil. Tem dias que você fala, meu Deus, por que eu vou fazer isso? Meu pai acabou se tornando meu sócio na empresa também. E a gente seguiu, franqueamos a marca, né? Lançamos outras franquias. E aí, alguns concorrentes acabaram nos encontrando em questão do que a gente tinha, porque tentavam copiar a ideia, mas não era tão simples. Gastava-se muito mais nitrogênio, o custo ficava muito alto e a qualidade do produto não era a mesma. Cara, eu tenho interesse em comprar, né, a sua marca, em comprar o que você desenvolveu. E aí, nessa brincadeira, fazia recente, né, que meu pai tinha acabado falecendo, e aí eu já não estava mais ali, nossa, será que é isso que eu quero mesmo? Acabei vendendo a empresa. E aí falei, bom, agora também cansei, não vou mais ser empreendedor não, vou tocar minha vida, vou ser CLT mesmo e é mais fácil. Não quero dor de cabeça de funcionário, trabalhar de sábado e domingo, né? Porque nem tudo são flores. A gente fala, né? A gente vê os grandes casos das startups e das empresas e fala, nossa, é tudo maravilhoso, o cara ficou milionário do nada. Não é bem assim. E aí segui minha carreira, me formei, né? Isso ainda eu estava na faculdade, então me formei. Coincidentemente, no ano que eu vendi a empresa foi o ano que eu me formei, fui trabalhar. Depois retornei, fui fazer o mestrado, fui fazer o doutorado e aí segui para a área acadêmica. Aí eu falei, bom, agora eu sou professor, vou seguir isso aí, mas a gente sempre está ali, né, tentado. Então, assim, você começa a olhar, você começa a ver problemas e como eu já tinha muito esse cunho empreendedor, esse cunho criativo, acredito que se eu for falar uma palavra para me definir hoje, eu diria criatividade, certo? Eu acho que a criatividade é algo que não dá para, vamos dizer assim, aprender do nada, mas dá para ser treinado. Todo mundo tem um pouquinho criativo, se treinar, com certeza isso avança. E eu acho que é uma das melhores qualidades que eu tenho nesse sentido. Então, você vê um problema com criatividade, você resolve ele. E aí a gente vem vindo ali naquela pegada, e aí o que eu posso fazer? Sendo professor também é bem legal isso, porque você tem os alunos e você fala assim, cara, como é que eu posso ajudar esses alunos? Porque é normal, o aluno chega, ele se forma, professor, e aí, o que eu faço agora? Você consegue me ajudar? Você pode me indicar para uma vaga? E aí você começa a pensar, como é que eu posso trabalhar em cima disso? E aí, por incrível que pareça, surge o quê? Surge uma inovação, uma startup dentro de um mundo que talvez seja mais complexo e muitas vezes a gente não tem, que é o mundo do direito, né? A parte jurídica. Então aí a gente criou o Facilita Perícias, né? Junto com a minha sócia, a Jéssica, que é advogada. E eu falei, cara, por que não inovar em algo que muitas vezes a gente não vê inovação, certo? E é um negócio escalável, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente do que é. E o mais legal, eu consigo ajudar muitas outras pessoas, certo? Ajudar a traçar um outro tipo de caminho, uma segunda fonte de renda e, obviamente, ajudar também lá na outra ponta, que é a justiça, né? Então, trabalhando com perícia judicial, a gente também atua
auxiliando alguém lá na ponta, né, que seja o juiz, seja as partes do processo. Então isso é bem legal e com inovação. Perfeito. Eu acredito que um dos principais destaques dessa fala é dessa questão de não desistir. Até lembrei da fala do nosso primeiro palestrante, acredito que vocês vão lembrar, do Rufino, quando ele disse que ele quebrou 6 vezes. Então, ele tentou, naquele momento não deu certo, mas ele, em nenhum momento, isso foi um motivo para que ele desistisse. Ele tentou a segunda, tentou a terceira, tentou a quarta. 6 vezes é muito, né, Tassi? Então, às vezes, acredito que essa fala foi bastante importante. E, principalmente, eu queria que o professor frisasse para os nossos alunos, né? A gente sabe que tem alunos espalhados pelo Brasil inteiro, de várias regiões, de vários estados, né? E a gente sabe muito bem que a realidade do nosso aluno da EAD é um pouquinho diferente do que a gente tem, às vezes, nos alunos do presencial. Então, tem alunos nossos que trabalham em três locais e querem estudar, querem se aperfeiçoar, às vezes querem promoções e principalmente mudar também de rumo, de carreira. E o professor falou um pouquinho, mas eu queria que o professor frisasse. A gente vê muitos alunos, às vezes, querendo desistir, às vezes é um pouquinho difícil, diferente para muitos essa metodologia EAD, principalmente aquele aluno, para ele entender aquele formato, entender que, por mais que seja online, ele nunca vai estar sozinho, mas é muito uma questão de disciplina também o EAD. Então o aluno ele tem que ser disciplinado, ele tem que, não vai ter ninguém cobrando ele, olha, você tem que fazer atividades, tem que entrar, mas ele vai escolher os horários dele para que ele possa estudar. Tem alunos nossos, vários alunos que estudam de madrugada, às vezes é o tempo que tem, às vezes é um intervalo do trabalho, intervalo entre um trabalho e outro, e queria que o professor pudesse reforçar, principalmente essa fala, para que os nossos alunos, às vezes que estão pensando em desistir, que estão falando, não, é muito puxado, não consigo, que é uma realidade bem diferente de alguns anos atrás. A gente não tinha tanto essa possibilidade dos nossos alunos poderem estudar EAD, e às vezes era uma barreira muito grande para que o aluno fosse presencialmente todos os dias. Às vezes os cursos eram integrais. Hoje a gente tem aí vários cursos que são ofertados na modalidade EAD, que o aluno pode estudar na casa dele, ou qualquer que seja a realidade dele, mas eu queria que o professor pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, de não desistir. Às vezes a gente vai ter vários obstáculos mesmo durante a nossa trajetória, seja acadêmica, seja profissional, mas acho que o segredo é esse, né? Luiz, tenho muito mais contato com o ensino presencial, mas não é diferente. E o ensino presencial barra muito nisso. Eu tenho muitos alunos que, professor, eu vou ter que parar porque eu não estou conseguindo vir. Eu tenho alunos aqui em Paranavaí que eles viajam 100, 150 quilômetros para vir, 100, 150 para voltar. É aquele aluno que ele acorda às 4 horas da manhã para trabalhar, trabalha até 3, 4 horas da tarde para chegar em casa, comer 5 horas, pegar o ônibus, chegar aqui às 7, estudar até às 11, voltar para casa, dormir 2, 3 horas por dia para conseguir tocar isso. Mas, como a gente diz no presencial e no EAD não é diferente, né? O que faz isso funcionar é o aluno. E a gente sabe que tem dias que a gente quer desistir, né? Tem dias que não é fácil. Mas, com certeza, persistir é importante, porque essa é a única forma que a gente tem, né? De modificar a nossa vida, de melhorar, de avançar em outros sentidos. E é mais ou menos isso que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, eu tenho essa minha profissão, o que ela pode agregar? Como que eu posso ter a minha independência financeira, né? Como eu posso buscar mais? E vocês vão ver que o principal limitante é o quê? É a formação. A partir do momento que você está formado e tem um diploma, você consegue atuar em áreas que às vezes vocês nem imaginam, e é uma maneira. Então, assim, com certeza, no presencial é mais fácil porque às vezes a gente tem um professor, né? Chego lá para dar aula essa semana que vem já dá mais um puxão de orelha no aluno e ele vai animando. Mas assim, no EAD a gente acaba dependendo mais de nós mesmos, mas com certeza, tá? Não, quem tem pensado em desistir, foca no final, pensa lá no final, que isso sim pode transformar a sua vida. E é muito importante, né? O EAD está democratizando realmente, né? Principalmente as instituições que buscam levar esse acesso à educação a todo mundo. Lucas, você como professor, como coordenador, como que você incentiva os seus alunos dentro da sala de aula, quando o aluno chega em você, fala que está desanimado, como você incentiva esse aluno a continuar, não desistir, pensar em novas ideias, correr atrás daquilo que ele sonha? Conta um pouco pra gente.
Dentro do próprio curso da agronomia, a gente tem uma disciplina que ela é uma disciplina que chama Empreender na Profissão. Então, ali é justamente uma disciplina inicial, né? Ela está no primeiro ciclo, e que ela traz justamente esse ponto. A gente tenta abrir o leque do aluno já no início do curso, para que ele consiga ver as mais diversas opções que ele tem para estar seguindo, né? E é claro, estando ali, né, todo dia, ano a ano com os alunos, a gente acaba desenvolvendo laços e a gente vai conversando, né? Então, além de professor, a gente tem que ser um pouco psicólogo realmente. Então, calma, vamos seguir assim, pensa assim, dar dicas. Então, isso contribui bastante, né? Isso contribui bastante. E dentro do curso, a gente tenta cada vez mais, né, a todo momento, incentivar o aluno a pensar nisso. Então, o empreendedorismo, a criatividade, esse lado todo que às vezes é muito batido, sempre falam sobre isso, mas isso é uma das principais maneiras que o aluno tem, independente da área que ele está cursando, de obter a sua independência financeira, né? De poder ser dono do seu próprio negócio e de poder depois ajudar outras pessoas. Então, a gente tenta, através de exemplos, trazer isso para os nossos alunos. Sim, e isso é muito importante porque às vezes um aluno ele tem uma ideia muito boa, é uma ideia que dá para ir para frente, vai criar um negócio, vai ser uma grande empresa, só que ele está com medo. Então, isso que tanto você quanto outros professores fazem é um papel muito importante, que é de estar sempre ali com o aluno, escutando ele, incentivando ele a fazer inovação, a ser um empreendedor. Lucas, fala um pouquinho mais para a gente em relação à sua empresa. Você disse que começou com uma ideia que era uma dificuldade, né, com os alunos ali, e foi da onde surgiu essa empresa. E como essa empresa ela atua ajudando ainda os alunos? Então assim, a gente pensa nesse ponto do medo, da dificuldade, né, de começar algo. Claro que empreender nunca é fácil, certo? É o que a gente fala, quanto maior o ganho, maior o risco que a gente corre. Se empreender fosse fácil, todo mundo tinha sua empresa, todo mundo estava bem e tocando. Mas não é fácil, entendeu? Não é assim, tem esse lado e só quem persiste realmente busca, consegue, né? Então assim, a gente, às vezes o aluno tem uma ideia fantástica, tal, e nem digo que o principal limitante seja financeiro, tá? Hoje a gente tem inúmeras maneiras de aportar dinheiro dentro disso, mas muitas vezes é justamente a execução. Então, uma ideia sem execução, ela é só uma ideia. Então, ela não vale nada. Ela vai valer a partir do momento que ela começar a ser executada. Então, o cara que criou o Uber, se ele ficar só imaginando o Uber e não tivesse executado, não tinha acontecido. Né? O cara que criou o Airbnb, ficasse só sonhando e pensando que poderia ser, isso não sairia do papel. Então, a execução faz diferença. E por isso, pessoas dentro do processo são mais valiosas que o próprio dinheiro dentro do processo. Eu falo isso muito dentro do mercado de startups, é essencial, né? Mas aonde surgiu a Facilita Perícias, né? Então, assim, surgiu de um problema que eu tinha quanto profissional. Então, eu sempre fui uma pessoa que nunca conseguiu olhar só para uma coisa. Tenho meu foco, quando eu tenho foco em alguma coisa, eu me esforço muito focado naquilo ali, mas eu sempre pensei a longo prazo, eu sempre pensei em outras opções, né? Então eu sempre gostei disso. A gente, como engenheiro agrônomo, a gente aprende na faculdade que não adianta eu plantar a mesma soja e a mesma cultivar em toda a área e arriscar tudo em uma coisa só. Então eu sempre pensei em opções. E eu sempre atuei, que isso era um benefício que eu tinha, quanto engenheiro agrônomo eu posso atuar como perito. Sempre gostei da área de perícia, desde quando eu estava me formando. Eu falei, cara, eu posso atuar com perícia judicial, é um extra a mais, é um dinheiro a mais que eu posso fazer, né, trabalhando nessa linha. E com certeza isso me ajuda. Só que no decorrer, na correria, dando aula, fazendo doutorado, aquele monte de coisa que eu fazia ao mesmo tempo, muitas vezes eu me perdia e estava lá cadastrado como perito e acabava às vezes perdendo uma nomeação, acabava não conseguindo controlar isso, porque era uma coisa a mais que eu tinha que fazer. Eu falei, cara, eu não consigo. E foi aí que começou a surgir essa ideia. Eu falei, bom, por que não? Se eu tivesse uma assessoria que me auxiliasse nisso, e não só nesse ponto. Quando a gente pensa em perícia jurídica, a gente pensa no seguinte, eu sou perito judicial, eu preciso fazer o quê? Eu preciso peticionar. Então eu preciso atuar um pouco como advogado, eu preciso ler um processo, eu preciso entender aquilo. Então, o processo em que eu recebia no momento que eu recebia um processo, eu tinha que ler ele, eu tinha que avaliar.
e depois eu tinha que orçar aquilo e pensar se era interessante ou não, eu levava um bom tempo para fazer isso. E na correria do dia a dia, às vezes isso passava batido e eu perdia a nomeação. Então, assim, a gente, para quem não conhece ainda, a nomeação dentro da perícia judicial é um juiz, ele pode sortear ou indicar você, você é indicado como perito judicial daquele caso, e você vai orçar, caso seja aceito o orçamento, você vai trabalhar dentro daquele processo. E aí eu acabava perdendo isso. E eu falei, putz, são só 5 dias, né? Chegou o e-mail 5 dias corrido. Então, às vezes, você não via seu e-mail, passou batido, você perdeu a nomeação, perdeu a oportunidade de trabalhar ali em algo que poderia me render 10, 20 mil reais. Então, perdi aquilo ali. E aí eu falei, por que não ter uma assessoria que faça isso? E principalmente uma assessoria jurídica especializada. Por quê? Eu tinha dificuldade em criar minhas petições, em peticionar. Quando eu tinha alguma impugnação dentro do processo, por exemplo, dos meus honorários, como é que eu vou argumentar isso? Como é que eu vou rebater isso? E um advogado sabe fazer isso muito bem. E eu não, eu sou engenheiro agrônomo. Eu não vou fazer direito para ser perito, né? E aí a gente bolou o Facilita. E aí, juntamente com a Jéssica, eu pensei, cara, a gente pode fazer isso. A gente pode controlar as nomeações para o cara, a gente pode auxiliar ele na parte jurídica e a gente pode estar trabalhando em cima disso. Esse foi o problema inicial identificado. E aí eu pensei, ok, mas deixa eu olhar na internet. Tinha um monte de gente que fazia isso. Tem um monte de gente que faz isso. Tem várias pessoas. Beleza. Fulano faz, Ciclano faz, Beltrano faz, mas e aí? O que eu posso fazer diferente dentro do sistema? E aí que entra o ponto de professor, né? A gente, como professor, sempre quer ensinar, sempre quer melhorar. Então, a perícia judicial ela tem um impacto muito grande que a gente tem que pensar, que a partir do momento que eu estou atuando como um perito dentro de um processo, eu estou sendo auxiliar da justiça, auxiliar do juiz, eu vou estar escrevendo um laudo que vai basear, né, o julgamento dele em cima daquele processo, e esse julgamento afeta duas partes, tanto quem processou quanto quem está sendo processado, certo? Então, existem duas partes que estão sendo. Então, eu estou lidando ali com a vida de outras pessoas e isso é importante. Um trabalho de qualidade é muito importante e é isso que a gente via. Tinha várias coisas acontecendo dentro do mercado que não estavam preocupadas com a qualidade, estavam preocupadas apenas em fazer. Falei, vamos fazer diferente? Vamos inovar? E aí que a gente bate no ponto, né? Como inovar nas áreas clássicas? Como é que eu posso inovar com direito? Nós estamos falando em coisa jurídica, estamos falando... E às vezes você pega petições que está usando latim, entendeu? Aí você fala, como é que eu vou inovar nisso, gente? Como é que eu vou mudar? A gente pensar em inovação. O processo eletrônico é uma inovação. Já foi, né? Agora não é mais. Como inovar? E aí foi o que a gente pensou. Por que não unir a assessoria jurídica com a assessoria técnica? Certo? E aí que entra o problema dos alunos. Então, muitos alunos meus me perguntavam e falavam, professor, mas qual que é uma maneira aí para ganhar um dinheiro extra? Como é que eu posso atuar nisso? A perícia judicial é uma boa saída. Nossa, professor, mas como é que eu vou fazer perícia? Eu acabei de me formar, eu não sei nada, eu não entendo nada. Da onde que eu vou ser perito? Né? O nome perito pesa, né? A gente fala, eu sou perito. O cara ele é especialista naquilo ali. O aluno tinha esse ponto. Eu falei, não, cara, você pode... A partir do momento que você... A única coisa que vai te ensinar a perícia... A gente tem inúmeros cursos. A Facilita Perícias tem curso preparatório para o cara para ele começar a ingressar no mundo da perícia. Mas a única coisa que vai ensinar realmente a perícia para você é a experiência, a prática. Faz um, faz outro. E aí, por que não você fazer um, fazer outro, fazer os seus primeiros acompanhado, tendo uma assessoria, certo? Então, nós nos unimos dentro da Facilita e hoje isso é um ponto muito... primordial para nós é o que? É a qualidade, é essa parte técnica. Então, nós temos coordenadores técnicos dentro da Facilita que vão auxiliar o cara a fazer perícia. E foi aí que eu comecei a poder ajudar outras pessoas, principalmente ex-alunos nossos. Né? A gente tem diversos ex-alunos que trabalham com a gente dentro da Facilita, onde ele se associa à Facilita Perícias, ele é um perito parceiro. E quando ele é nomeado pela primeira vez, que ele fala, não tem nenhuma experiência. E aí? Ótimo, você tem assessoria jurídica, você tem assessoria técnica para isso. Então, a gente ajuda o cara desde o início. Você foi nomeado, o orçamento sugerido é esse aqui. O que você acha? Eu concordo. Você foi... você tem que ir lá fazer a vistoria da perícia, por exemplo. Você tem um roteiro de vistoria, você tem um modelo de laudo, você tem uma pessoa técnica para discutir. Estou com dúvida nisso, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? Será que eu faço isso ou aquilo? Quem vai conduzir a perícia é óbvio que é o perito, é o engenheiro agrônomo, né, ou outras áreas, que a gente também atua em outras áreas, mas é ele quem vai tomar essas decisões, só que ele vai estar sempre calçado ali com alguém, né?
E foi a grande inovação nossa, que é buscar o quê? Essa parte técnica, sim. E isso sim traz muita qualidade. E o mais bacana é que lá no final, a gente, além de tudo isso, além da qualidade e tal, a gente vê que o nosso serviço ao final, sendo entregue com qualidade, a gente está impactando positivamente, desde a vida do cara que trabalha comigo, do meu perito, até mesmo lá das partes que estão recebendo isso, né? Então acabou surgindo outros problemas no decorrer e a gente conseguiu resolver, então isso foi bem bacana. Acabei de ver uma pergunta aqui da Adriana perguntando se o Dr. Lucas é professor, perito e empreendedor. A gente é meio que severino, né? Pau pra toda a obra, faz de tudo. Mas é o que a gente fala. Ser empreendedor é algo, vamos dizer assim, a gente não escolhe ser, a gente acaba sendo. Lucas, aproveitando, eu acabei vendo aqui um comentário, se eu não me engano, era do André. Ele faz fonoaudiologia e falou que quando ele se formar, ele quer abrir uma empresa. E você estava comentando sobre, no mercado tem muitas pessoas que também estão fazendo isso ou que estão tentando isso. Então, como a gente pode buscar fazer essa inovação e se destacar como empreendedor, como uma nova ideia, que aquilo realmente funciona? O que eu digo sempre principalmente para os meus alunos, professor, mas tem um monte. Um monte vai ter sempre, vai ter um monte de profissional, mas quem é diferente se destaca, certo? Ele vai conseguir avançar nisso. Então, às vezes eu vejo uma ideia, e é o que a gente fala, né? Talvez o táxi, talvez o hotel fossem serviços que já estavam muito bem consolidados, e a gente falava, cara, não tem como inovar nisso. Foram lá e inovaram, e hoje a gente tem mega empresas nesse ramo. Então, às vezes eu vejo o que o cara está fazendo e falo, mas como é que eu posso melhorar? Então, novamente, foi o que eu falei. É a criatividade. O que faz você ter isso não é nem você ser empreendedor. O que faz você enxergar esses momentos é a criatividade. Então, o que eu digo é, treine a sua criatividade. Aproveite momentos como esse, por exemplo, como os eventos que a gente tem dentro do curso, uma live, às vezes uma live de outro assunto, que tudo aquilo ali vai recheando ali a sua mente, vai trazendo outras coisas, vai trazendo outros pensamentos. E isso vai cada vez mais treinando a sua criatividade. E aí, quando você se deparar, a gente não precisa... uma ideia, né, uma ideia fantástica, uma ideia de um negócio fantástico, ele não vem do nada. Não é assim, agora eu vou sentar aqui e eu quero ter a ideia, como é que eu vou ficar milionário? Eu quero agora. Não é assim. O negócio é orgânico. Do nada, de repente, você tem um estalo e fala, putz, posso resolver assim. Isso pode me ajudar. Só que isso vai acontecer quando você está praticando, quando você está treinando, quando você está aprendendo novas metodologias, quando você está aprendendo novas informações, quando você está enxergando o mundo de uma maneira mais completa e pensando, aonde que pode ter um problema aqui? Ponto. Como eu posso solucionar esse problema? Então, pessoal, dentro da perícia judicial, a gente, para basicamente qualquer área que a gente tenha dentro da Unifatec, você pode ser perito. Para ser perito, basta você ser formado em um curso superior e ter o seu diploma, certo? Estar regularmente regular com o seu conselho de classe, caso tenha. Você pode ser um auxiliar da justiça e atuar como perito. Então, isso é uma área que abrange a todos. Mas ser empreendedor também abrange a todos. E como que eu posso pensar em empreender, né, depois de formado? Como eu posso buscar isso? É você estar ali, treinando dia a dia, olhando, pensando, identificando os problemas que existem e pensando em como resolvê-los. Professor, a gente está lendo alguns comentários aqui. Na hora que o professor falou perito, começou uma chuva de perguntas aqui. A Adriana Cruz falou assim, para trabalhar como perito tem que fazer faculdade, algum curso específico? E a mesma pergunta aqui, da Emiles Gomes. Como eu posso me tornar um perito? Então, é justamente isso, né? Muitas vezes a gente tem esse... perito, para eu ser perito eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer um curso específico, ou eu tenho que ser um gênio, Não, igual eu falei. Para ser perito, basicamente, principalmente judicial, né? Tô lembrando que a gente tem diferentes tipos de perícia extrajudicial e a perícia judicial no caso. A extrajudicial é quando eu faço um trabalho para qualquer pessoa, que seja um trabalho técnico em que eu vou observar e prestar um relatório. Mas para isso eu preciso o quê? Eu preciso ser habilitado. Como é que eu faço para ser habilitado? Formado em um curso superior. Então, por isso que a gente estava falando aqui no início, pessoal. Às vezes eu estou pensando ali e tal, eu estou
cansado do curso, quero desistir, tá difícil. Essa é uma forma de transformar a sua vida, entendeu? Então, você ter um curso superior, primeiro, já abriu uma porta para você, entendeu? E é um emprego que você não depende de ninguém, você só depende de você mesmo. Porque você vai lá, se cadastra como perito e pronto. Por que perícia judicial, pessoal? Porque a perícia judicial ela é muito mais trabalhosa, ela é muito mais, vamos dizer assim, específica e a gente acaba tendo um ticket bem maior, né? Então, para vocês terem noção, hoje o engenheiro agrônomo, no Paraná, o valor da hora dele é em torno de R$500 a hora, né, da perícia. E um médico em torno de 600, ou seja, talvez seja aí um dos pontos em que nós, engenheiros, conseguimos chegar próximo, né, à hora de um médico. Então, que é uma profissão aí tão necessária e que a gente sabe, né, que é o alvo muitas vezes de quem quer ganhar bem. Então a gente se qualifica aí, né, se equipara bem a isso. Então, para ser perito, eu preciso ter o quê? Um curso superior. E caso seja uma profissão que você tem um conselho de classe, né, então CREA, o CAUS, RMV, você precisa ser legalmente, você precisa estar lá, né, legalmente cadastrado e adimplente com o conselho. Não posso estar devendo anuidade, tá? Então, basicamente, você precisa disso. Eu preciso ter um curso, eu preciso ter uma pós-graduação, mas, claro, se você tem essas formações complementares é legal, porque a gente vê que você é um cara que está buscando mais conhecimento, mas não necessariamente. O que você precisa ter é o quê? É o conhecimento técnico e saber lidar com isso. Só que no início é justamente a dificuldade nossa, né? E aí que entra, então, a Facilita Perícias, a ideia da Facilita Perícias para a gente conseguir atuar nesse problema específico. Eu estava vendo aqui os comentários, o pessoal falando assim, quero fazer perícia, e se o professor já fez perícia criminal. Criminal não, porque a perícia criminal não envolve a gente, né? A gente tem o perito criminal. Então, assim, pessoal, para ficar mais fácil o entendimento, a gente tem perícia nas mais diversas áreas. Dentro da perícia judicial, eu posso ter o fonoaudiólogo, por exemplo, eu posso ter o odontologista lá, eu posso ter o médico, eu posso ter o contador, eu posso ter o engenheiro agrônomo, engenheiro químico, arquiteto, engenheiro civil. As mais diversas áreas, né, podem estar fazendo perícia. Ou seja, aconteceu algum problema, foi judicializado aquele problema e agora a gente precisa de um expert na área para dizer para nós se é aquilo ou não. Então, aconteceu uma infiltração na casa e o cara está processando o vizinho culpando ele. Quem vai dizer para o juiz se realmente é culpa dele ou não? Não, nem é culpa, né? Mas quem vai realmente dizer o que aconteceu ali e dar argumentos para o juiz conseguir decidir, julgar aquele processo? É o perito. Então, nas mais diversas áreas, a gente consegue atuar. A perícia criminal, né, que às vezes é o que a gente vê muito em série, né, às vezes em filme e tal, que é aquele cara, aconteceu uma cena do crime, ele vai lá, ele vai trabalhar, ali muitas vezes a gente tem o quê? A polícia científica atuando, então vai ser pessoas específicas, né, porque aquilo ali vai acontecer no momento, o cara vai chegar e vai fazer. Mas, por exemplo, já atuei em casos em que aconteceu problemas, em que foi judicializado, envolveu força policial, envolveu crimes, onde eu tive que ir lá e escrever um laudo que daria, né, peças para o juiz conseguir. Então, casos, por exemplo, de contrabando de agrotóxicos, né? Então, um caso desse, por exemplo, o cara vai trazer lá um agrotóxico, ele vai falar que é uma coisa e é outra. Então, a gente é acionado quanto perito para quê? Para determinar se aquilo ali realmente é isso ou aquilo. Então, a gente faz alguns testes, teste laboratorial, ou... Então, assim, tem essas mais diversas coisas que acabam, no final, implicando em ações criminais, né? Então, a gente atua muitas vezes na vara civil, mas também pode ter algum caso que está dentro da parte criminal, mas não que eu vou lá ver um corpo, né, e tal. A perícia médica já acontece mais isso, né? Aconteceu, por exemplo, um caso em que uma paciente teve lá um erro médico, certo? Então, aí o médico entra. Então, assim, essa parte mais pesada acaba mais nas áreas da saúde e vão ter mais casos. Perfeito. O pessoal tava perguntando aqui assim, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? O Luiz saiu, gente, porque ele foi pegar o tablet, porque eu não enxergo no celular. Aí o pessoal tá mandando as perguntas aqui pra mim, olha o tamanho da pergunta, só pra eu enxergar. Ô professor, chegou uma pergunta aqui do João Tiago, ainda falando sobre perícia. Acredito que seja um assunto que os alunos gostam muito. E começou uma chuva de perguntas em relação a isso. Quando a gente Sim, o pessoal temática, se interessou bastante. Né? Aí a gente, só reforçar, o professor já disse algumas dicas,
mas ele pergunta assim, professor, como dar esse primeiro passo para se tornar um perito? Teria alguma dica para nos dar, algum site? Como a gente pode se inscrever? Como é que funciona esse processo? Joia. Pessoal, o primeiro passo para a gente começar a atuar, vamos situar que vocês ainda estão se formando, certo? Às vezes tem gente que já é portador de diploma, né, e está fazendo uma segunda faculdade, às vezes já consegue buscar esse mercado. Mas enquanto estudante ainda, cara, vou estudar. Então vou buscar hoje a internet e tem muito conteúdo, tem muita coisa para você ver. Busca lá, olha o que é a perícia judicial de fato. Quais outras áreas da perícia, né? Na agronomia, por exemplo, eu posso atuar com perícia para seguro agrícola, para os bancos, então tem outras maneiras também de atuar. E busca se informar. Não necessariamente você precisa comprar um curso, pagar caro num curso para falar, pô, é isso que eu preciso. Mas você consegue ir se situando, esse é o primeiro passo. Caso você conheça alguém, se você realmente se interessa muito nessa área e conheça alguém que já atua na área, cara, talvez seja o ponto mais legal, entendeu? Fazer um estágio dentro da perícia, trabalhando com alguém que já atua na perícia, é muito bacana. Por quê? Porque você já vai obtendo uma prática antes mesmo de estar trabalhando na área. Então, esse é um ponto que eu acho que é chave. Tem alguns alunos que me acompanham quando eu vou fazer algumas perícias que eles se interessam. Não, professor, eu queria acompanhar. Aí a gente vai junto e ali o cara já vai aprendendo, né? Já vai entendendo o que pode acontecer ou não. E aí me formei, ok, agora eu quero realmente começar a trabalhar, mas ainda não tenho experiência suficiente, não tenho esse ponto, aí puxando a sardinha para o meu lado, é justamente onde entra o Facilita, né? Então vou buscar uma assessoria, obviamente de qualidade, que consiga me auxiliar nisso, que consiga trazer isso para mim, né? Então, assim, é óbvio que a gente dentro do Facilita visa a monetização, visa ganhar dinheiro também, mas esse é um ponto que a gente preza muito, é a qualidade e esse atendimento para o cara começar a iniciar na área. Ah, professor, mas muita gente pergunta para mim assim, mas aí o cara vai lá, aprende a fazer perícia com você, depois ele vai embora, depois ele sai. Aí é o que eu vejo. Quando o serviço é prestado com qualidade, entendeu? Você pode ir lá no restaurante comer o macarrão mais simples do mundo, que você fala, cara, delicioso, eu consigo fazer esse macarrão em casa. Onde vem o diferencial aí? E aí? Mas, cara, eu chego lá e o negócio, ele é bom. Ele é bom, ele vale a pena. Para que eu vou querer fazer em casa se eu posso comer lá? Entendeu? A gente já inverte. Então, esse é o diferencial. Se eu prestar esse serviço e não atender bem o cara, é lógico, ele vai aprender rapidamente ali, uma coisa ou outra, e depois tchau, entendeu? E não é esse o ponto. Então, assim, se você quer atuar na área, e lembre, gente, se vocês olharem praticamente todas as habilidades dos nossos egressos, dos profissionais, em todos os cursos praticamente, o MEC sempre coloca uma coisinha lá, que é o quê? Perícia, emitir laudos e perícia. Isso está como habilidade de praticamente todos os cursos, porque a gente é habilitado a fazer isso. O profissional de ensino superior ele é habilitado a fazer isso e precisa. Então, se você gosta, vai buscar informação, vai tentar um estágio na área, certo? E já vai estudando. Ah, não, eu já estou numa área, eu já sou formado, por exemplo, e quero atuar nisso. Então, busque uma assessoria, né, que consiga te auxiliar isso inicialmente. Claro, às vezes o cara fala, pô, eu consegui entrar aqui, já aprendi, já peguei o fio da meada, agora eu consigo tocar sozinho. Ótimo. Se isso acontecer e ele entregar trabalho com qualidade, é o que a gente quer também, certo? No final, a gente trabalha para a justiça e é o que a gente quer. A gente quer que sejam feitos trabalhos de qualidade e que sejam bem feitos. Então, muitas vezes a gente tem papos aí com outros peritos. A gente, inclusive, tem peritos, Luiz, que já atuam como perito, mas buscam a gente porque falam assim, cara, eu trabalho como perito já, eu tenho experiência, só que assim, eu quero a facilidade que vocês entregam. E aí ele quer esse outro ponto. Então, a inovação brilha nisso, né? E a gente tem também peritos que... Nós temos um perito do Maranhão, peritos de outros estados que, cara, fui nomeado aqui a primeira vez, eu não sei por onde começar. Me ajuda? Vamos ajudar esse cara. Então, essa é a terceira dica. Quero fazer, quero trabalhar, estou com medo, mas vai com medo mesmo. Entendeu? Vai dar um jeito. Se você for um cara dedicado, estudar e buscar, vai dar tudo certo. Perfeito. Até tinha uma pergunta aqui em relação a justamente esse medo. Como lidar com esse medo do fracasso quando a gente vai iniciar um próprio negócio? Essa talvez seja quem tiver a resposta para isso vai ficar milionário, com certeza. Quem tiver a pílula para isso, né? Gente, isso é engraçado. Não sou muito velho assim, mas já tenho um tempo de casa, já estou aqui na FATEC há quase 4 anos, né? Antes disso, quando eu abri a minha primeira empresa, eu tinha 19 para 20 anos, né? Então, assim, é o que eu falo para todo mundo. Eu fui meio louco da cabeça, né? Com 20 anos eu fui assumir um contrato
de 5 anos no aluguel de R$6.000 com shopping. E todo mundo sabe, shopping não tem perdão, né? Tá devendo, tá devendo. E aí, nisso, eu falei, cara, eu tinha 19 para 20 anos. Eu falei, e aí se tivesse dado errado? O que eu ia fazer para pagar essas contas? Então, às vezes, a gente vai com medo mesmo. Mas a gente que né, vai indo, vai acumulando, mesmo tendo essa experiência, já tive a oportunidade de dar outras palestras, de falar com muita gente, mas toda vez que a gente chega aqui na frente, dá um friozinho na barriga. Então, toda vez, vou empreender. Ok, você pode ter aberto 10, 20, 30 empresas e todas derem certo, foram lá e deram certo. O frio na barriga vai estar lá, o medo vai estar lá. Isso é normal, isso é normal. O ser humano ele tem medo porque ele não conhece a coisa. É igual a criança, né? A criança no começo ela não conhece a dor, ela não sabe se ela cair dali de cima ela vai se machucar e ela vai sentir uma dor. Então ela não tem medo nisso. Depois que ela cai a primeira vez, opa, agora eu tenho medo, agora eu não vou fazer. Daí ela começa a fazer com cautela. Então o medo também é importante, pessoal. O medo ele vai fazer parte disso. É o que eu falo. O maior problema do empreendedor brasileiro é o quê? É o cara que ele foi demitido, ele pegou o acerto dele, ele pegou tudo que ele tinha na mão e falou assim, eu vou por aqui e vou ficar rico. Só que na próxima semana ele tem que receber. Se ele não receber, ele não tem o que comer. Certo, pessoal? E um negócio, ser empreendedor, né? Aquele negócio, aquela empresa, ela depende de tempo para amadurecer. Ela vai ter que passar. Tem empresas que faturam mais rápido, outras mais devagar e por aí vai. Tem diversos nichos, né? E aquilo ali vai depender de tempo. Então você tem que se planejar muito bem, você tem que ter estratégia. E com certeza, quanto mais você se preparar, menos o medo vai te afetar. Ele vai continuar lá, mas menos ele vai te afetar e você vai conseguir, com certeza, colocar suas ideias em práticas. Professor, uma pergunta aqui agora minha. O que é mais importante nesse momento para empreender? Para ter não tem uma receita do sucesso, mas o que seria mais importante? Um conhecimento técnico ou uma habilidade interpessoal? Olha, esse é um ponto interessante. O conhecimento técnico, ele é importante, tá, gente? Isso, alguns autores, algumas pessoas dentro do meio às vezes falam, não, mas você contrata. Mas se você não sabe fazer o técnico, você não identifica o problema e você não identifica a solução. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, né, falei anteriormente, eu fiz o curso técnico em informática, aprendi a programar um básico, hoje eu sei programar o básico, eu sei me virar com programação, eu sei entender a lógica de programação. E quando eu vejo um problema dentro da agronomia que pode ser resolvido com informática, com a programação, eu enxergo além e falo, cara, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo e pode fazer aquilo. Por quê? Você saber programação e saber agronomia te destaca muito mais em relação a um cara que só sabe programação ou um cara que só sabe agronomia. Tanto, pessoal, que hoje dentro da informática, da programação, da ciência da computação, o maior problema é o quê? É o analista de requisito. É o cara que está ali para traduzir o que o profissional, o agrônomo quer para o cara que faz o sistema. O cara que faz o sistema não entende a regra de negócio. E eu, como agrônomo, não entendo programação. E aí, essa conversa? Entendeu? É muito difícil. Então, quando a gente entende essas coisas, facilita. Então, o conhecimento técnico, ele é importante. Ele é importante. Só que de nada adianta eu ser o técnico e não ter nada de relação interpessoal. Não saber iniciar, não saber conversar com as pessoas, não saber procurar. Não ter a minha parte, certo? Então, eu diria que é um pouco de cada coisa. O que eu digo é, não se preocupe demais com a parte técnica. Nossa, eu tenho que saber tudo. Eu quero montar uma startup, então eu tenho que saber os problemas da agronomia, resolver as coisas da agronomia, programar, fazer fluxo de caixa, ser contador, ser administrador. Não, você não precisa saber tudo, certo? Um contador, você vai contratar um contador. Só que o cerne do seu negócio, é o que eu sempre falo, né? Conheci gente que foi lá e abriu um restaurante de sushi e o cara não sabia nem enrolar o sushi. Falei, cara, o cerne do seu negócio é fazer sushi. Se você não sabe fazer sushi, como é que você vai ensinar o seu funcionário? Então, essa habilidade técnica ela é muito importante do cerne. Eu quero fazer isso. O central da minha ideia é isso, eu preciso saber tecnicamente. As demais coisas em volta, ok, isso eu contrato alguém, eu monto uma equipe, eu vou aprender, alguma coisa a gente resolve. E aí entra a parte das habilidades interpessoais, né? Então, saber se comunicar, saber vender, saber conversar, né? Isso tudo é importante. E aí, talvez, a habilidade interpessoal mais importante dentro do empreendedorismo, que eu já falei, que é a criatividade. Então, como, né, ser criativo? E depois entram outras, a liderança, a resiliência, tudo isso é importante também. Perfeito, acredito que o professor já deu uma dica, mas quais outras dicas aí que o professor vê para quem quer inovar numa área muito tradicional, por exemplo?
Primeiro passo. Eu ouvi isso, até foi numa semana pedagógica nossa aqui. Vamos pensar fora da caixa. É bonito falar, né? Pensar fora. Todo mundo fala, vamos pensar fora da caixa. Mas por que a gente não vai pensar primeiro dentro da caixa? Vamos pensar dentro da caixa, entender o que está acontecendo dentro da caixa, ver os problemas dentro da caixa e depois a gente pensa fora da caixa. Pessoal, vamos desmistificar a questão de que inovação é algo mirabolante. Inovação é o foguete da SpaceX que dá ré. Isso é inovação. Entendeu? Não, a inovação ela está no mais simples detalhe. Eu conheço um cara que ele trabalhava no setor ali da questão de cabeleireiros e tudo mais. Ele tinha um salão, e ele tinha um salão já em Curitiba que era caríssimo. Ele tinha lá o pessoal que cortava cabelo que era bem renomado, que cobrava 2, 3 mil reais um corte. Só que ele atuava em Curitiba. Ele falou, cara, isso aqui não é escalável. Eu não consigo ter... O que ele pensou? Ele falou, bom, eu posso fazer o seguinte, a minha marca é forte, mas ela é forte aqui, e eu não tenho pé para pegar esse cara que é bom aqui, levar ele para outro lugar, e outro lugar, e outro lugar. Ele começou a montar salão de cabeleireiro sem cabeleireiro. E não eram máquinas que faziam, por exemplo. Falou, pô, como é que ele tinha um salão de... Não, ele simplesmente montou, colocou a marca dele, que era uma marca de peso, e começou a atrair o quê? Atrair as pessoas da região que eram famosas por fazer isso. E a partir do momento que aquele cara ele tinha já o seu nome feito na região, se juntava com a marca dele, isso potencializava o ganho dos dois. Então o cara agora que ele cobrava 1.000 num corte de cabelo, ele passou a cobrar 3. Eu nem imaginava na minha cabeça que alguém pagava 4, 5 reais para cortar o cabelo. Mas tem gente que faz. Gente, sempre tem alguém para comprar alguma coisa muito doida. Então assim, uma ideia simples, uma coisa banal. Aí você fala, cara, como assim isso virou? Isso foi inovador. Então a inovação, às vezes, ela está num detalhe muito pequeno. A gente não tem que resolver o problema do mundo, eu não tenho que olhar e falar assim, nossa, eu vou, dentro da agronomia, eu vou pensar numa ideia que ela resolva todos os problemas do agricultor. Não, eu não preciso pensar nisso, eu quero buscar algo simples. E na parte tradicional, às vezes, é o que dá. Então, assim, a dica é, olhe e aprenda realmente aquilo ali. Olhe dentro da caixa e fala, cara, o que é a base disso aqui? Quando a gente desenvolveu a base de sorvete, o que era a grande dificuldade, Luiz? A gente queria fazer o quê? Vamos pegar uma base pronta, vamos jogar nitrogênio nela, vai funcionar. Eu só estou mudando isso. Não funcionava. O sorvete ficava melequento, molenga, eu gastava um monte de nitrogênio para fazer aquilo. O que eu fiz? Vamos pensar dentro da caixa. Olhei a base do sorvete no princípio. Falei, bom, sorvete é basicamente isso, é basicamente açúcar, gordura e água. Isso é sorvete. Ok, como é que eu posso fazer? Fui lá e fiz. Peguei leite, misturei açúcar e congelei o negócio. Funcionou, mas derretia em menos de 1 minuto. Opa, então tem que adicionar o quê? Vamos adicionar gordura. A gordura vai me ajudar com isso, com aquilo. Aí você vai indo, balanceando, traz isso, traz aquilo. Quando eu falava a gente ia para a feira de sorvete, né, para a FISPAL, para a Food Service, uma grande feira no Brasil disso. A gente conversando com uma multinacional italiana e eu falei, não, eu não uso emulsificante para fazer sorvete. Não é possível. Não tem como você não utilizar emulsificante para misturar água e gordura. Como é que você faz isso? Ou seja, o método de congelamento nosso era diferente, não era necessário. Mas era quebrando paradigmas. Ou seja, a gente entendeu dentro da caixa e agora vamos jogar tudo que está dentro da caixa no chão e vamos ver o que a gente precisa ou não. Então entenda bem interno, a gente saber realmente qual que é o problema do negócio. E tirar aquela questão de romantizar, tá? Nossa, porque esse é o problema e é isso aqui. E a gente precisa ter uma filosofia por trás de... Não. Vamos pensar no problema nu e cru. É aquilo ali, eu preciso resolver. Que jeito? Eu tenho que resolver ele da forma rápida, barata e eficiente. É o que eu preciso fazer. Quando você entende bem isso, você consegue empreender com mais facilidade. Você tem mais clareza, né? E aí começa do pouco. Vai, testa, não tenha medo de falar a sua ideia para os outros. A gente morre de medo. Não vou falar para ninguém. Gente, se você falar a ideia para alguém e o cara copiar tão rápido, só por ter ouvido o que você falou, sua ideia já está fadada ao insucesso, porque ela é muito simples para outras pessoas também copiar. Inovações simples não necessariamente são facilmente copiadas, tá? Então isso é uma diferença bem importante para vocês entenderem. E aí sim, aí o processo vai acontecendo, a validação vai acontecendo, certo? E aí vai buscar informação, vamos estudar, a internet tem muita coisa, o Sebrae está aí cada dia mais ajudando, né, os ecossistemas e buscando isso. Hoje o cara que fala que ele não tem informação, que ele não sabe o que é uma startup, é porque ele não quer, porque tem muita informação e tem muita coisa que dá para você aprender antes de começar. Professor, só
um adendo aqui. O pessoal está perguntando da lista de presença. Calma, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai liberar a lista de presença para vocês aí por meio do nosso chat. Professor, e uma pergunta. Como é que a gente pode aplicar a inovação no dia a dia, mesmo em pequenas ações ou em pequenos projetos? Assim, como o professor vê isso? Isso é um ponto que a gente, hoje, a gente tem uma facilidade grande, principalmente, vamos pensar aí, qual que é a primeira coisa que eu inovo no meu dia a dia para facilitar a minha vida? Automação. Todo mundo gosta da Alexa, né? Sim. Entendeu? Eu quero automatizar, eu quero isso. E hoje isso é muito simples. Hoje você vai lá, você compra uma tomada inteligente, conecta ela na internet, já controla pelo seu celular. Então, assim, hoje a gente tem, pensando mais no esquema da tecnologia, a gente tem muita coisa fácil. A gente tem aplicativos que já se conectam com placas ESP32, por exemplo, com Android, e você consegue comunicar ali facilmente, sem ter que criar um programa e fazer e ir fuçando. Então, o primeiro passo que eu diria é, vamos fuçar, vamos olhar isso, vamos olhar aquilo e vamos fazer. Mas eu não quero inovar na área da IoT, né, da internet das coisas, não quero inovar na área da tecnologia, eu não gosto dessa área. Eu sou um cara que eu gosto de, sei lá, eu gosto de vinil, eu gosto de escutar música de vinil, porque eu sou totalmente contra a tecnologia. Vamos pensar nos processos da nossa vida, certo? Quais são os processos? O que eu tenho de processo no meu dia a dia? Se você for ver, a sua rotina é um processo. E aonde que são os pontos falhos disso? É aqui, ali e tal. O que eu posso mudar? Às vezes você vai ver que certas coisas você vai mudar não vão ser necessariamente inovadoras, mas outras coisas você vai, aqui eu estou inovando. Aqui eu estou realmente melhorando, saindo da caixa e conseguindo fazer algo diferenciado, certo? Então, esse é o passo. Acho que entender bem o fluxo das coisas mais simples que a gente tem, entender o processo e aí buscar esses problemas. Então, assim, ser questionador das coisas é importante para o processo de inovação, certo? Muitos comentários, né, Tassi? A gente está vendo muitos elogios, o pessoal elogiando aqui, falando que está sendo uma excelente palestra. Teve uma aluna aqui, deixa eu ver se eu consigo acessar. Teve aqui a Lilian, ela perguntou, Dr. Lucas, na sua visão, o que significa realmente inovar na carreira profissional hoje em dia? E como a gente pode começar a aplicar isso no nosso dia a dia, mesmo com poucos recursos? Vamos lá. Isso aí, como inovar, como ser um profissional diferente, né? Não, eu vou fazer um curso de liderança. Não, eu vou fazer um currículo mais bonito e eu vou ser diferente. Gente, vamos pensar um pouco mais a fundo. E hoje o que eu enxergo dentro do mundo, o que eu enxergo que é uma inovação e que é uma maneira de se diferenciar é a palavra multidisciplinaridade, certo? Então, algo multidisciplinar. Hoje, as grandes empresas, elas não querem mais contratar um engenheiro. Elas não querem mais contratar o arquiteto, o engenheiro civil, o engenheiro agrônomo. Ela quer o quê? Ela quer o cara que saiba um pouco de cada coisa, não é nem o especialista mais. Por quê? Ela vai treinar esse cara. Se ele é multidisciplinar, ele consegue aprender, consegue entender, eu vou ensinar ele, eu vou ensinar o que eu quero que ele faça, certo? Ok, então essa parte técnica em si, ele precisa ter noções, mas ele não precisa ser especialista, não precisa ser... Agora, se ele é multidisciplinar, ele consegue conversar um pouquinho de cada coisa, isso faz muita diferença, no meu ponto de vista. E o segundo é isso, é essa agilidade, essa proatividade, daí entra nas relações interpessoais. Ser líder, ser criativo, entendeu? Ser proativo. Isso tudo faz muita diferença no mundo de hoje. Infelizmente, ou felizmente, né, no meu ponto de vista, infelizmente, o mundo de hoje é muito rápido, né? As coisas acontecem. A minha geração, né, eu sou da década de 90, então a minha geração ela passou por uma década que nós não tínhamos computador, que a coisa mais tecnológica que eu tinha na minha casa era um Play 1, que parecia um tijolo, e uma tela plana de tubão, e de repente, a gente, com 14 para 15 anos, eu tinha um smartphone que conectava na internet e a coisa mais legal que a gente fazia era soprar o microfone dele e ele embaçar a tela. Você falava, meu Deus, olha isso aqui. E isso em 2007, 2008 e hoje, né, mais uma década depois, a gente tem IA, a gente tem processador quântico, a gente tem coisas que a gente fala, cara, é muito rápido. Então esse ser muito rápido exige que nós, como profissionais, também sejamos rápidos. E o que eu falo em ser rápido eu aprender a aprender, né? Então eu saber como estudar e aprender aquilo de maneira rápida, de maneira simples, e eu me dedicar nisso faz muita diferença, isso vai te diferenciar realmente no mercado.
E, pessoal, mais um ponto que eu acho muito importante é o quê? É a resiliência do profissional. Então, isso não é fácil. A gente vai atuar com lideranças, a gente vai passar os problemas, a gente vai falar, vai reclamar de chefe. Nenhum trabalho é maravilhoso. Só que, ultimamente, tem acontecido muito o quê? A hora que aperta, a pessoa não é para mim, eu vou fazer outra coisa, eu não quero isso, eu vou para lá. Então, você ter essa resiliência é importante, que nos momentos de dificuldade a gente vai sobressair. É aí que a gente vai ver. Tanto que muitas empresas hoje, né, têm contratado como? Fazendo escape room, né? Leva o cara lá no quarto, bota aquela equipe lá dentro e fala, bom, vocês têm que sair daí. E os recrutadores ficam observando o que as pessoas fazem. Então, ali ela começa a entender. Colocamos essa pessoa na dificuldade. Quem vai sair dessa dificuldade? Quem vai ajudar mais? E, às vezes, não é nem o cara que abre o cadeado no final. É as ações que o outro cara fez ali que... Opa, ajudou a equipe, ele se preocupou com o outro, ele conseguiu manter a calma, ele conseguiu... São coisas importantes, sabe? Ser bem sólido nisso. Então, isso vai te diferenciar. Mas a multidisciplinaridade, hoje, eu acho que é um quesito muito, muito importante. Estamos quase chegando aqui perto do final, mas tem mais uma perguntinha da Sara Serafim. Quais são as principais áreas de atuação para o engenheiro agrônomo no mercado de trabalho e quais as tendências para o futuro da profissão? Essa é um pouquinho mais a sua área aí de agronomia, fala um pouquinho para os alunos. Mais específica, né? Pegando o gancho dessa pergunta da Sara, falando assim... nesse ponto específico da perícia que a gente falou, então hoje, por exemplo, a gente atua com agronomia, medicina veterinária, zootecnia, arquitetura, engenharia civil, odontologia, outras engenharias. Aí você fala assim, mas eu sou contador, você também tem área para isso. Eu sou meteorologista, também tem área para isso. Então, algumas áreas elas são correlatas, né? Isso ajuda muito. E aí a gente entra na questão do agrônomo. O agrônomo, a gente tem hoje aí com 13 habilitações. Então, hoje eu digo que a agronomia talvez seja um curso que ele traz uma amplitude muito legal para o aluno. Se o aluno gosta de mecanização, ele pode trabalhar com mecanização. Se ele não gosta de conta, ele pode atuar mais na área de biológicas que a gente tem ali dentro, certo? Então, a gente pode trabalhar desde a fase de melhoramento até fitotecnia, que é, de fato, conduzir as culturas, até uma parte mais tecnológica, né? Trabalhar com drone, com georreferenciamento e outras coisas. Então, hoje o mercado está borbulhando, né? E por incrível que pareça, o agro que move o Brasil e tudo mais que a gente fala, é carente de tecnologia, gente. A gente olha os grandes pulverizadores, as grandes máquinas agrícolas, olha tudo isso e fala, nossa, né? A biotecnologia envolvida com a agronomia e fala, não, a agronomia é muito desenvolvida na parte tecnológica. O pessoal não. Sistemas integrados de gestão agrícola foram desenvolvidos há poucos anos, agora entraram no mercado, alguns ficaram, outros não, as melhorias vêm acontecendo. Então, assim, a gente tem aí um leque de inovação dentro da agronomia, né? Eu tenho uma outra startup também dentro da área do agro, que a gente está lançando o produto agora, algo muito simples, resolver um problema muito pontual, e que a gente fala, cara, como é que ninguém pensou nisso até agora? Entendeu? Como é que ninguém pensou nisso até agora? E quando a gente conta a ideia para os outros falam a mesma coisa. Pô, mas ninguém nunca pensou isso, as grandes empresas. Então, o agro hoje é legal porque ele tem isso, ele tem um oceano azul para a inovação, certo? A gente tem muita coisa que a gente pode atuar. Então, especificamente a pergunta da Sara, né? No agro a gente tem, ela por ser uma mulher, no agro a gente ainda tem um pouco desse paradigma, certo? Cara, é muito legal porque isso já avançou muito. Eu tenho amigas hoje, por exemplo, que são representantes técnicas de venda no Mato Grosso, que atuam em áreas gigantescas e é destaque na região sendo mulher. Então, assim, tem mercado para tudo. Infelizmente, em alguns momentos a gente encontra dificuldade, é onde entra a resiliência que a gente falou, né? Mas a agronomia ela tá ali para muita coisa. E é legal que cada vez mais dentro da agronomia a gente chega nos lugares. Vou fazer uma entrevista de emprego. Tem 2 homens e 8, 10 mulheres. E as mulheres se destacam muito nisso. Acabam se destacando muitas vezes mais que os homens devido à dedicação. E assim, aquela história, né? Pô, tô nesse panorama, eu tenho que me esforçar. Infelizmente, a mulher tem que mostrar mais valor ainda. E aí elas acabam tendo que se esforçar mais nesse sentido, infelizmente. Graças a Deus isso tem mudado. Mas a agronomia, talvez, dentro desse campo, seja assim, uma coisa bem bacana, porque tem muita coisa para a gente fazer. E seria muito bom, né, no futuro próximo, a gente ver outros engenheiros agrônomos tendo renome por inovações
E se for uma mulher, ainda mais legal ainda, né? Que realmente traz essa representatividade que a gente precisa dentro da profissão. Não, as mulheres elas vão dominar aí tudo, tá? Já tô Isso falando aqui. Isso eu tenho certeza. Professor, um comentário bastante interessante aqui de um aluno nosso, Jarba Silva. A aquisição de conhecimento nunca será um processo chato ou cansativo para quem realmente tem interesse ou vontade de crescer em toda e qualquer área da vida. Pessoal, só para deixar claro, né, a gente está vendo aqui vários comentários falando sobre a lista de presença. A lista de presença vai ser divulgada agora para vocês, vai ser fixada aí no topo, tá? Para a galera aí que está bastante preocupada em relação à lista, já vai ser liberada agora no chatzinho e vocês podem assinar. Acabou de ser liberada, Exatamente. Aí o pessoal que está aqui na técnica, o Felipe, o Guilherme, já vão fixar aí para vocês, beleza? Professor, eu acredito que acho que foi bom até pra gente, né, Tassi? A gente viu vários comentários dos alunos aqui falando que às vezes ficam muito preocupados, ficam com medo, com receio de empreender, de dar aquele primeiro passo. E o professor deu um engatezinho aqui para uma pergunta que eu ia fazer sobre a inteligência artificial. Como é que o professor vê a parte da inteligência artificial e a tecnologia? Como elas estão realmente mudando tudo? Como se preparar para esse futuro das profissões? Hoje a IA indiscutivelmente já está aí, né? Não tem mais para onde fugir. Eu utilizo muito a IA, a gente tá a todo momento. Eu falo isso para meus alunos falam assim, professor, a gente vai lá e usa a IA para responder seu trabalho, você vai lá, identifica que a gente usou IA e fica bravo com a gente. Eu falei, não, eu não fico bravo com utilizar o IA, eu fico bravo com utilizar ela da maneira errada, certo? Então a IA está ali para contribuir muito. Então você vai lá, você pergunta, você conversa com a IA, você aprende. Você quer melhorar algo que você escreveu, você coloca. Você pediu para ela escrever algo e você olha e avalia e melhora. Então a gente usa. Eu uso isso em laudos. Hoje existem IAs que escrevem laudos periciais. Ótimo. Professor, então você está falando negócio de perícia, de ser perito. Se tem uma IA que escreve laudo, não precisa de perito? Gente, precisa. Por quê? A IA não é perfeita. A gente precisa o quê? A gente precisa do humano olhando aquilo e falando, cara, isso está correto ou não? Imagina você colocar pedir um laudo para a IA, tirar esse laudo, entregar lá simplesmente e tinha algumas coisas erradas ali no meio que afetaram o julgamento do juiz. Pronto, você afetou outras vidas. Então, assim, a IA está aí, isso é indiscutível. Ela vai sim ocupar espaço dentro do mercado de trabalho de quem não sabe utilizar ela. Agora, quem sabe utilizar ela, com certeza. Então, estou preocupado com a IA, vai aprender a usar ela, vai estudar. Pega ela mesmo e fala, quero aprender a usar você. E vai estudar prompt, vai entender como fazer as perguntas, vai entender como utilizar aquilo ao seu favor. Certo? Isso aí é igual um piloto automático no carro. Certo? Então não preciso de... Claro, né, a gente tem os carros autônomos, mas... Então o carro piloto automático não precisa de gente dirigindo? Não, lógico que ele precisa. Alguém continua guiando ele. A gente só facilita um processo. Então a IA está ali para a mesma coisa. Ela está para facilitar um processo, acelerar um processo, mas não para substituir quem sabe utilizar ela. Agora, vai chegar um momento em que eu tenho que saber acelerar o processo através de uma IA. Se eu não souber, eu estou fora do mercado. Então, talvez esse seja o primeiro ponto de inovação, né? Como que eu vou inovar dentro da minha vida profissional? Vou aprender a usar IA. Esse é o primeiro passo, acho que, de extrema importância. Chegou um comentário aqui, a Cleia. Confesso para vocês que já fui muito empreendedora, mas, como falou o Geraldo Rufino, na pandemia fechei o meu negócio muito difícil, quando não temos muito treinamento na área do empreendedorismo. Às vezes, muitas pessoas tentam empreender, às vezes falta, né, professor? Uma orientação. Uma orientação, alguém para dar aquela luz, né? Como é que o professor... eu quero empreender agora, professor. Quero sair daqui, sair dessa palestra com muita informação. Qual que é o primeiro passo? O que eu tenho que fazer para mergulhar no empreendedorismo? Isso com certeza é uma dificuldade, né? A gente tem internet, a gente tem muita informação, mas no início, às vezes a gente está ali ainda muito precoce e fala, cara, mas o que eu aceito realmente como verdadeiro ou não? Porque a internet, da mesma forma, tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, né? E a gente acaba não tendo esse crivo, não consegue selecionar isso, certo? Mas hoje eu vejo, né? Isso é um ponto aí que a gente pensa em políticas públicas, eu falo. A educação financeira, a programação e o empreendedorismo são coisas que a gente tem que ter lá na educação básica já. A gente já deveria ter isso. Grandes países desenvolvidos aí que
avançam muito nesse sentido, eles têm isso lá atrás, certo? Então, é aquela história, né, da gente olhar os brasileiros, quantos sabem controlar o que ganha e o que gasta. É chato, é difícil? É. Mas se a gente conseguisse isso, com certeza melhora a nossa vida. Então, isso falta lá da nossa base, infelizmente. Mas ok, agora eu quero empreender, estou aqui, né, o que passou, passou, não tem como salvar, não tem como buscar lá atrás, mas a gente consegue resolver agora. Então, hoje a gente tem o Sebrae. Então, o Sebrae é um parceiro, até um parceiro nosso da Unifatec, né? Dentro da Fatec, a gente tem, só exemplo a vocês, a gente tem inúmeros programas que envolvem, né, o empreendedorismo. O Garage Tech, o Inovatom, as feiras de startups e de inovação que a gente tem aqui na cidade. E não só na cidade, mas hoje, gente, esses ecossistemas estão no Brasil inteiro. O Brasil, felizmente, né, a gente tem um avanço, a gente tem uma cobrança muito grande em cima disso. O Sebrae, ele é uma instituição que está bem à frente disso, buscando avançar. Depois a gente tem os parques tecnológicos, a gente tem uma série de coisas. Então, assim, busque informações com essas pessoas qualificadas inicialmente. Entendeu? Procura o Sebrae e fala, cara, tem algum cursinho básico, alguma coisa para eu iniciar? E vai ter alguém para te atender, vai ter alguém para te dar uma luz inicial. Ok, comecei. Estou começando a entender. Depois de um momento, você vai entender que você consegue filtrar o que é informação válida, o que não é, e seguir. E aí é planejamento. Ter sucesso no empreendedorismo, mais do que ter dinheiro para iniciar um negócio e outros, é você ter um bom planejamento. Se você tiver um planejamento, saber cortar na carne também, certo, pessoal? Então, quando você identifica que sua ideia é ruim, eu falo isso muito na startup. Tenho que me apaixonar pela ideia. Se apaixone rapidamente pela ideia, mas desapaixone mais rápido ainda. Então, a hora que você vê que não é aquilo ali, que não vai funcionar, cara, esquece. A gente tem muito medo, né? Eu fali, eu quebrei o negócio. Nossa, então eu sou incompetente. Não, gente. Tudo pode acontecer. O mercado é igual. Eu vendi a Sinal. Se eu não tivesse vendido, sei lá, teria tomado um baita de um rombo também, porque entrou a pandemia, eu tinha só loja em shopping. Eu ia fazer o quê? Olhar para a cara do meu franqueado e falar, continue me pagando? Entendeu? Então, realmente, isso é muito difícil. E são coisas que muitas vezes fogem da gente, né? Uma recessão econômica, alguma mudança no hábito de consumo que a gente tinha identificado que seria potencial e não é mais. Então tenha planejamento. Quando você tem esse planejamento e quando você sabe cortar na carne, não, isso aqui já não é mais. Então chegou o ponto, a gente tem que seguir para a próxima. Isso ajuda bastante. Mas eu acho que é isso, Luiz. Sebrae tem muita informação, a internet tem muita informação, os núcleos de inovação que a gente tem em vários, Paraná mesmo tem vários, né? Paranavaí tem crescido esse ecossistema, Maringá é um ecossistema muito forte. Você tem muita informação. Acho que a gente está aqui boquiabertos. Vou ler um comentário do Wilson Carvalho aqui. Ele falou, quero parabenizar o professor Lucas pela excelente palestra, total conhecimento para nós, alunos. Parabéns, Unifatec, pela semana maravilhosa, palestras nota 1000, a Adriana Sá. Luciane Machado, muito obrigado, Unifatec, sua palestras top, tenho orgulho de pertencer a essa instituição. Unifatec sempre surpreendendo a cada ensino, Lucimar. Foram vários comentários, né, Tássia? A gente tenta muitos acompanhar aqui. Você tá vendo algum aí também para ler? Tô vendo aqui. Tem a Rose Maier. A Unifatec está de parabéns, uma ótima semana com palestras enriquecedoras e inovadoras. Professor, acho que depois, com mais tempo, o professor pega ali a live, assiste, lê os comentários. Foram comentários extremamente positivos. A gente foi lendo, tentando acompanhar, mas a gente não consegue aqui devido ao nosso tempo. Foram mais de 4.000 pessoas nos assistindo. Professor, eu queria que você pudesse fazer os agradecimentos para aquele e reforçar para aquele aluno, para não ter medo. Às vezes faz parte, às vezes vai, que nem já vimos vários relatos aqui, não vai dar certo na primeira vez e não tem uma chave certa, não tem um segredo, né, para isso. Não é uma receitinha, como eu tinha falado. E às vezes inovar o tempo todo, ficar atento às tendências do mercado. Às vezes você está num mercado ali, numa determinada área com muito sucesso, e às vezes se você não acompanhar, não estar atento às tendências, às vezes você pode ficar totalmente desatualizado e acabar, durante esse tempo aí, acabar quebrando, como muitos comentários aqui, né, até uma forma de falar, mas faça os agradecimentos e aquela mensagem final para os nossos alunos, assim, para incentivar bastante eles. Joia. Pessoal, isso
Isso é um ponto primordial dentro do empreendedorismo, tá? O empreendedor, ele é, sei lá, ele é louco, né? Ele vai quebrar uma vez, ele vai querer de novo, e vai de novo, vai de novo, vai de novo. Então, assim, a gente não pode ter esse medo de, porque falhei da primeira vez, agora não posso falhar de novo. A gente nunca sabe os planos que a gente tem ali no futuro, né? Depois que vendi, eu falei, não, nunca mais vou empreender na vida. De repente, você está de novo lá. Entendeu? E agora, na segunda vez, as coisas já ficam mais fáceis. E na terceira, e na próxima. E geralmente é assim, quem tem sucesso, o cara vende uma empresa, pronto, agora ele vai aposentar, né? Não, tem moço está lá, criando outra ideia, fazendo outro negócio. Mas esse cara é muito ganancioso. Não, é porque a gente é movido a desafio, a gente é movido àquilo ali, sabe? Então, entenda isso. Vários alunos, né, comentaram, já empreendi, acabei falhando e agora eu tenho medo. Não, pensa. Né? Vamos pivotar, vamos voltar ali no trilho e vamos pensar, e agora? O que eu posso fazer? Certo, pessoal? Então, persistência e resiliência é algo hoje de extrema importância. A gente vê isso em tudo. Crises econômicas vão vir, problemas financeiros, isso sempre vai existir, certo? Problemas sempre vão ter. Se não tiver problema, o mundo seria maravilhoso, a gente não precisaria de profissionais habilitados em cada área para resolver esses problemas, certo? A gente é profissional em uma área determinada para resolver o problema. Então é isso, acho que aquela frase, 2 frases, né? Eu acho que nunca diga nunca, ou seja, você que está aí sentado na cadeira em casa falando assim, nunca vou fazer isso, nunca vou empreender. Não, nunca diga nunca, que pode ser que seja uma hora e você fala, putz, é isso aqui. E a questão do medo também, se tiver com medo, vai com medo mesmo, entendeu? Vamos executar, vamos parar de ter ideias. Conheci muita gente, Luiz e Tassi, dentro do mundo das startups. E você via muito cara ali que ele falava aquilo lá com uma paixão. E você olhava a ideia do cara e falava, cara, essa ideia é boa, esse cara daqui uns 2 anos eu vou encontrar ele, vai estar milionário. Depois você encontrava ele 2 anos depois, ele estava em outra ideia. Falava, mas é aquela lá. Cara, não deu certo, mas por quê? E aí, você não deu para vender? Como é que você lançou o produto? Não, nem lancei. Ou seja, o negócio nem foi executado, ele só era uma ideia. Então não vamos ficar só na ideia, certo? Vamos pensar, são várias ideias, o brainstorm está aí para isso. Vamos pensar em bootstrapping, né, para rodar essas ideias com o mínimo custo possível e testar e validar. Mas pensei, planejei, testei e não deu certo, passa para a próxima. E vamos uma hora você acerta. Entendeu? Uma hora a gente vai conseguir acertar. Então acho que é isso, pessoal. É você conseguir ter essa resiliência para mudar, para pivotar, para conseguir fazer. E você ter essa persistência, né? E tem que ter coragem, a gente precisa pensar nisso. Mas com certeza, se você já está aí hoje, né, uma quinta-feira à noite, às vezes trabalhou o dia inteiro, ou às vezes ainda tem gente que vai trabalhar e está assistindo. Ou está trabalhando, né? Ou está trabalhando e está ali online, ou até mesmo a pessoa que vai assistir isso aqui depois. Pô, assistir coisa online gravada depois é difícil. Você fala, já foi, né? Chegar em casa e sentar e assistir. E o problema que a gente fala muito hoje, né? 5, 10 minutos a gente aguenta, mais que isso a gente já não quer ficar mais na frente. Então a pessoa que persiste nisso tal já tem coragem, já está começando a fazer isso, certo? E aí acredito assim, espero que possa ter acendido uma chama aí, né, no pessoal que está em casa, para começar a pensar nisso e lembrar de uma única coisa: quem faz a diferença na sua vida não é ninguém, não é o político que está lá, não é teu pai, não é... Quem vai fazer a real diferença é você. Seu pai vai te dar, seu pai, sua mãe, né? Quem te ajuda, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a oportunidade de fazer aquilo ali. Mas se você não quiser fazer, entendeu? Então, assim, eu falo muito. Meu pai deu a oportunidade de eu fazer certas coisas. De eu buscar, né, empreender, de eu buscar essas coisas. Quem investiu os primeiros R$5.000 no meu primeiro negócio foi meu pai que me emprestou o dinheiro. Falou, tá aqui, eu te empresto. Você vai ter que devolver. Empresta, né? Empresta. Sim, vai ter que devolver. Mas assim, ele proporcionou isso. Agora, se eu não pegasse e não fizesse, ele ia fazer? Não. Então, assim, quem pode fazer isso por você é só você mesmo. Então, não terceirize a obrigação, certo? E vamos executar. Vamos idealizar menos, executar mais. Acho que isso é um ponto muito importante aí para fechar a nossa palestra essa noite. Eu acho que agora, para encerrar mesmo, muitos alunos estão querendo alguma rede social. Qual que é o @ do professor? Tem alguma rede social que os alunos podem te acompanhar, professor? Não, pessoal, eu não tenho Instagram. Certo? LinkedIn uma tem? das poucas pessoas que uma das não tem poucas Instagram. pessoas. LinkedIn sim, Lucas Maldonado.
Quem quiser acompanhar também tem o nosso site, facilitapericias.com.br, né? Então lá tem informações e tem o Instagram do Facilita. O Instagram do Facilita está lá. Então, até legal. Quem tiver mais dúvidas dentro dessa área específica da perícia, mesmo, a né? gente fica aberto a responder e até mesmo a FATES, caso queira depois lá no Instagram montar uma caixinha de pergunta, algumas coisas para depois a gente estar respondendo, né? A gente sabe que o tempo é curto e muita gente quer perguntar. Então, às vezes, abrir uma caixinha de perguntas lá e a gente está respondendo isso posteriormente. A nossa ideia aqui é o quê? É ajudar. Então, se tem alguém interessado e alguém que quer informação e a gente puder passar essa informação, a gente que é professor, né? Fala assim, meu Deus do céu, a gente é professor realmente, não é nem pelo prestígio, não é nem pelo dinheiro, é realmente por amor. Senão, é complicado. Mas a gente está aqui para isso, para ajudar e é muito gratificante. Quando você vê que você transformou a vida, que você conseguiu ajudar, nem que seja na mínima coisa, você fala, cara, que bacana, eu consegui ajudar aquele cara. Professor, muito obrigado. Vou convidar o professor aqui para ficar com a gente. Tá, vamos levantar aqui rapidinho para a gente ver algumas dúvidas dos nossos alunos. Vem aqui comigo. A taça aqui está com um litrão aqui, ó. Professor, vem aqui um pouquinho rapidinho aqui, ó, para não ficar na frente da professora Regiane, que ela está aqui nos auxiliando na tradução. É um litrão, 1,2 litros. Tá vendo esse garrafão aqui, ó? Ele pode ser seu. Então, se você não fez a sua inscrição na nossa palestra, no nosso evento Universo Unifates, você está perdendo a oportunidade de... Não somente esse, tá, gente? Esse aqui é um dos itens que a gente tem na nossa lojinha. Esse aqui é meu, eu tava tomando uma aguinha aqui. Então, eu vou fazer uma propaganda assim para a lojinha. Eu coloquei água, pessoal, isso aqui de manhã. De manhã era umas 10 horas. A água tá gelada até agora, só para vocês terem noção. Já passou aí quase 12 horas que essa garrafinha estava aqui comigo e tem água ainda e eu estou bebendo água geladinha aqui. Mas se você quiser concorrer aos nossos brindes ali, vários produtos que a gente tem na nossa lojinha, é só fazer a inscrição. Vou pedir pro Felipe, consegue mandar aí de novo no nosso chat o link de inscrição para a galera que ainda não fez. É só fazer a inscrição e lá no nosso site Nova Carreira vai ter um link aqui que vai ser disponibilizado para você no nosso chat. Se você não fez a sua inscrição, faça agora mesmo. Entre lá, faça a sua inscrição, pague a taxa de R$12 e a gente vai estar sorteando vouchers de R$150 para você usar como você quiser na lojinha. Quer comprar uma bolsa? Quer comprar uma camiseta? A queridinha do Brasil, a Unifates, um uniforme super bacana, uma camiseta super bacana, laranja, que é a nossa cor. Você também tem essa oportunidade, mas se você não concorrer, não fica triste, porque você pode entrar lá, lojaunifates.com.br para comprar qualquer um dos nossos itens. Pessoal, eu estava lendo aqui em relação ao certificado, várias dúvidas em relação ao certificado. Como a gente tinha falado lá no início da live, o certificado vai ser disponibilizado a partir de amanhã. Entra lá pelas 10 horas, 11 horas da manhã no site, né, do Inova Carreiras, onde você vai ter que clicar lá no seu perfil, meus cursos, entrar no Universo Unifates e você vai ter que responder a um questionário com 10 perguntinhas, e dessas 10 perguntinhas você tem que acertar 6. Mas se você não acertar de primeira, pode tentar ir várias vezes e você vai ter acesso ao certificado. Para quem fez a inscrição até o dia 4 de abril, vai ter um pontinho extra nas disciplinas do módulo 1, exceto o TCC, práticas e estágio. Mas, para quem ainda não fez a inscrição, faz agora. Você vai ter acesso a um podcast do Rufino. Você vai poder acompanhar todas as outras palestras. Eu estava aqui lendo se ia ficar gravada. Todas as nossas palestras vão ficar gravadas sim. E quem fizer a inscrição também vai concorrer a um voucher. A vouchers, né? Não somente um, mas alguns vouchers de R$150 de desconto lá na nossa lojinha. Tassi, muito obrigado. Professor Lucas, muito obrigado. Faça aí suas considerações finais, agradecimento aos nossos alunos. Eu vou tomando uma aguinha aqui que eu falei bastante. Bom, pessoal, agradecemos a presença de todos vocês aqui durante todos esses dias conosco, batendo papo, estando ali no chat, fazendo perguntas, comentários. A gente está sempre aqui tentando olhar tudo, todos os comentários. É um pouquinho difícil porque tem muitos comentários ali, mas a gente agradece bastante a presença de todos vocês. A gente fica muito contente de saber o feedback de vocês em relação às nossas lives, em relação aos nossos temas, porque a nossa intenção aqui é melhorar e também trazer excelentes temas para vocês, para mudar um pouquinho aí, talvez, o seu dia a dia, a sua vida, a maneira que você
pensa em relação a, hoje mesmo, como falamos de empreendedorismo, incentivar você a estar sempre buscando o melhor, estar sempre buscando ali, aperfeiçoando, né, isso mesmo. Então, estamos aqui para realmente fazer esse papel. Nós, como instituição, estamos aqui para tornar você aí um excelente profissional. Eu só quero que o professor Lucas aqui reforce que surgiu um comentário, eu acabei perdendo, são vários comentários, várias mensagens, aí veio uma aluna falando assim, compensa fazer um técnico do que uma graduação? Não, é justamente aliar a graduação com cursos profissionalizantes, né, professor? Só para reforçar isso. Exatamente, pessoal. Aquilo ali estamos em etapas, né? O curso técnico ele é uma etapa, o curso superior é outra etapa, então a gente... Degrauzinho, depois, né, professor? Depois a gente vai pro mestrado, depois a gente vai pro doutorado, então é isso, sempre se aperfeiçoar, né? Então, a gente tem muitos alunos na agronomia que são técnicos agrícolas e que estão aqui fazendo a agronomia. Por quê? Porque lá no técnico ele aprendeu uma base muito legal e agora ele vai aprender a aprofundar aquilo ali, certo? Então, assim... Claro, às vezes não temos a opção de fazer um curso superior, aliás, isso é um ponto muito bacana do nosso EAD, né, da Unifatesc, democratizando essa educação, né? Acessível. Então, para quem tinha desculpa antes que era caro, já não é mais, né? Então, essa democratização é muito importante, com certeza, isso traz essa opção, né? E aí a gente aperfeiçoamento. Então, compensa isso, aquilo? Claro, cada um tem as suas necessidades. O ritmo também, cada um é diferente, né? Mas hoje eu digo que hoje eu ser graduado em uma área infelizmente, já está sendo pouco, né? Hoje as pessoas vão falar, mas você tem mestrado em quê? Antigamente, quantos, né? Hoje ainda uma parcela pequena brasileira que tem mestrado, doutorado, mas hoje já é exigido isso. Hoje tem empresas que, às vezes, para ser vendedor na área da agronomia, ele fala, mas você tem especialização em mestrado em alguma coisa? Então, a gente tem que estar se aperfeiçoando. O mercado está aí. É tudo muito acelerado, né? Então... com certeza é importante esse aperfeiçoamento. Perfeito, professor. Só para a gente encerrar, a Josi está perguntando aqui onde está o questionário. O questionário ainda não foi liberado, tá? É amanhã, dia 11, né? Para quem estiver assistindo depois, mas amanhã, dia 11 de abril, vai ser disponibilizado lá dentro do nosso Inova Carreiras. Procura meus cursos, entra no Universo Unifatesc que vai estar disponível o questionário. Mas é só amanhã, na parte da manhã, tá? Fiquem tranquilos. E estão falando sobre o link da lojinha. Pessoal, acessa aí, ó, lojaunifatesc.com.br ou procura lá no Google, Loja Unifatesc, que vocês vão conseguir encontrar e já garante aí, já coloca às vezes no carrinho, né, tá? Você já vai se preparando, já vai torcendo aí, ó, cruza os dedos, quem sabe você não consegue ganhar aí, porque todos os alunos estão concorrendo a vouchers de R$150 de desconto na nossa lojinha. Quero agradecer a professora Regiane, que está aqui do nosso lado, ela está fazendo toda essa parte de tradução em Libras, agradecer aos meninos que estão nos auxiliando na parte técnica. Hoje aqui está o Guilherme, está o Felipe... E ontem tava o Pedro, tava eu e o Pedro, na segunda e na terça tava o Carlos e tava o Adriano. Lá na nossa primeira live teve várias pessoas, né? No Rufino teve o Carlos, teve o Vitor, teve o André, teve várias pessoas que nos ajudaram a fazer esse evento incrível para vocês. Obviamente, né, às vezes tem uma coisinha ou outra, a gente vai sempre ajustando, mas a gente sempre quer fazer e proporcionar a você, aluno da nossa instituição, da Unifatesc, o melhor, trazer os melhores palestrantes, os melhores conteúdos, para que você, durante essa sua jornada, essa trilha que você faz aqui com a gente sempre leve muito conhecimento e para que você saia cada vez mais um profissional qualificado para o mercado de trabalho. Uma ótima noite para você, Tassi, professor, muito obrigado. Tassi, faça aí suas considerações e a gente já encerra hoje. Então, bom, pessoal, espero muito que vocês realmente tenham gostado e a gente se vê, né, Luiz? Nos próximos eventos, sigam as nossas redes sociais, siga a gente lá no Instagram, se inscreva aí no nosso canal do YouTube e fique aí por dentro de todas as nossas novidades, as nossas lives e também sigam a gente para vocês ficarem assistindo e concorrer aí, torcer para concorrer a esse grande prêmio, né? Esses vouchers de desconto lá na segunda-feira. Lembrando, só reforçando, amanhã certificado para quem responder as questões, mais a partir das 10 horas da manhã. E na segunda-feira, a nossa live para sortear aí os nossos vouchers. Pessoal, muito obrigado para vocês e até uma próxima. Até, pessoal.
Nas últimas semanas, provocamos a curiosidade das pessoas sobre uma grande novidade que estava por vir aqui na Unifatesc. Temos algumas pistas em nossas redes sociais e recebemos muitos palpites e algumas respostas certeiras. Agora, depois de meses de preparação e trabalho de uma equipe incansável, chegou a hora de revelar o grande segredo. Está no ar a TV Unifatesc, um canal de streaming com programação gratuita e inédita em todas as plataformas. Uma TV digital com formato inovador e diferente de tudo que você já viu. Aqui você vai ter conhecimento e diversão de forma leve, moderna e cativante. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o melhor, a TV Unifatesc foi feita para você e será feita por você. Queremos a sua participação em nossa programação interativa. Você vai se emocionar com a gente, se informar e ter o seu espaço para brilhar. Então fique ligado em nossas redes sociais e não perca as nossas estreias. É streaming, é digital, é multiplataforma. TV Unifatesc, a TV do futuro.